Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Hoje vamos falar sobre princípios bíblicos para uma boa vida financeira. O que a Bíblia nos ensina? O que podemos aprender de Deus e como isso pode fazer toda a diferença para o nosso bem. Vamos lá? A gente vai falar sobre isso porque ninguém nasce sabendo. Mesmo um novo convertido. Tem gente que tem a ilusão de que agora eu me converti, agora eu sou de Deus, então minha vida vai ser um mar de rosas. É tudo automático. Me converti, está tudo no piloto automático e é tranquilo. Não, você se converteu e tem toda uma caminhada. E tem toda uma caminhada de crescimento, de aprendizado. A palavra de Deus diz assim: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Há muito a aprender para a nossa própria proteção, para o nosso próprio bem. Então, é verdade que a maior parte dos pais se preocupam muito em educar os seus filhos para ganharem dinheiro. Dar uma boa formação, uma profissão, mas não são muitos os pais que se preocupam também em ensinar seus filhos a manusearem o dinheiro, a controlarem o dinheiro, a serem bons mordomos, a serem bons administradores. O ideal é a gente aprender essas lições que a gente vai ver aqui na infância. Por quê? Porque a gente evitaria uma série de erros, não é mesmo? Então pode ser o caso, e é muito comum pessoas terem problemas financeiros. Se era para a gente ter aprendido na infância, a gente pode dizer, agora é tarde demais. Irmãos, antes tarde do que nunca. E na verdade nunca é tarde demais. E ainda dá para virar o jogo, porque o jogo ainda não acabou. Pode ser que a sua situação seja difícil, mas há esperança. E a gente vai aprender coisas preciosas para nós na noite de hoje. Agora, quais são as desculpas para não aprender? Tem aqueles que dizem, eu ganho tão pouco que não tenho o que fazer com o que eu ganho. É tão pouco, você não sabe quanto eu ganho. Não dá para fazer nada a não ser viver um dia após outro. Então eu não tenho como aprender nada, porque o que eu ganho não dá para administrar assim de modo sábio. Eu tenho que sobreviver com o que eu ganho. Não dá para economizar com o que eu ganho. Tem outros que dizem o seguinte, eu já ganho tão bem que, eu dispenso qualquer instrução. Eu já tenho tanto que eu não preciso aprender, né? E eu vou curtir a vida. Mas a palavra de Deus diz que a felicidade não reside na abundância de quanto a gente tem e possui. Mas tem muito mais a ver como nós lidamos com aquilo que nós possuímos. E a gente vai atentar para isso nessa noite. Agora a gente precisa fazer um diagnóstico da nossa própria situação. Porque esse problema financeiro, muitas vezes, é como uma doença, como um câncer. Precisamos fazer um diagnóstico. E é comum a gente ver gente com labirintite financeira, que é um desequilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta, né? Então, a gente precisa ver se tem gente com desequilíbrio. Tem gente que está ruim das pernas, não é? E tem aqueles que estão, de fato, quebrados financeiramente. Quais são os princípios bíblicos? Veja só o que diz Provérbios 29:18. Como é feliz quem obedece a palavra de Deus. Gente, como é feliz quem obedece a palavra. Não é quem conhece a palavra. Não é quem ouviu a palavra, é quem deu ouvidos a ela. Não é quem meramente escutou, mas é quem abraça, agasalha, introjeta esses princípios e fazem disso um norte para a sua vida. Vamos dar uma olhada então? O primeiro princípio é, se falamos de dinheiro, tem que falar o seguinte, que a gente tem que ganhar o dinheiro honestamente, que a gente tem que fazer por merecer, a gente tem que trabalhar. Né? Seja trabalhador, esse é o princípio, é o primeiro, primordial, né? Você comerá, diz o salmista, Salmo 128:2, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13:4.
não queira viver à custa dos outros. Pois, veja o que diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, do 7 até o 10. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesado a nenhum de vocês. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Não estamos falando das crianças. Não estamos falando de pessoas que talvez estejam debilitadas fisicamente ou por alguma outra razão. Estamos pensando em pessoas que podem, têm condições, têm até portas abertas, mas fazem questão de viver à custa dos outros. Cuidado. Seja honesto e fiel. Não basta ser trabalhador, tem que trabalhar com honestidade. Veja só. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Gente, o que a gente tem visto hoje na televisão, nas reportagens, é muita gente que trabalhou. Você não pode dizer que eles não trabalharam. Trabalharam. Mas trabalharam maquiavelicamente. Trabalharam corruptamente. E estão se dando mal, não é? Estão se dando mal. Os que agiram de maneira corrupta acabam sendo destruídos. O Senhor repudia as balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. O outro não está vendo, o freguês não está vendo. Balança desonesta é mais ou menos o seguinte: eu estou vendendo arroz. Alguém quer comprar 1 quilo de arroz. Eu preparo a minha balança. A minha balança é uma balança preparada por mim para que mostre 1 quilo quando de fato tem apenas 700 gramas. Está entendendo? Para eu lucrar. Agora, eu posso estar me saindo bem com essa jogadinha. Só que Deus está vendo. Deus está vendo. E isso não vai ficar barato, gente. É por aí. Portanto, deem a César o que é de César. Então, cuidado também com sonegação de impostos. Deus também está vendo e quer que nós sejamos corretos. E também a Deus o que é de Deus. Não vamos sonegar nem o que é do governo, nem o que é de nosso Deus. Lucas 20, 25. Não ame o dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 10. O problema do amor, do apego, da ganância ao dinheiro. De fazer do dinheiro um Deus. Veja o que Jesus diz em Mateus 6, 24, está registrado. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Não dá. Outro princípio bíblico é não se endivide. Romanos 13, versículo 8, tem um mandamento, gente. Isso é mandamento de Deus. Não fiquem devendo nada a ninguém. Isso é mandamento dele. E esse mandamento é para prejuízo nosso ou é para o nosso benefício? Deus quer o nosso bem quando nos manda algo assim? Não devam nada a ninguém? Extremo cuidado, então, precisa ser tomado com financiamentos, com cartões de crédito, com compra a prazo. O conselho seria: nunca saia de casa com um cartão de crédito. Principalmente se ele coça na sua mão. Se você passa diante de uma promoção, você fala: eu não posso perder a oportunidade. Se você é do tipo que sai de casa e vê uma promoção e diz: eu não posso perder a oportunidade. Mas não era, você não estava precisando. Mas não é porque é promoção. Porque é um bom negócio. Então esse é um problema. A gente muitas vezes compra por compulsão, por impulso. E não pode ser desta forma. Diz aqui: devo consumir de propósito ou consumir com propósito?
Pense que a maior parte das vezes saímos de casa para tomar um sorvete e de repente trazemos alguma coisinha para casa. Não é bom fazer compra de supermercado com o estômago vazio, não é mesmo? Acaba comprando bobagem. E quando você vê uma promoção e o vendedor tem aquela lábia, é bom contar até 10. Sair da loja. Dar uma volta. Quem sabe pensar durante a noite. E veja se no dia seguinte você continua ainda determinado a comprar aquilo. Porque muitas vezes a gente só compra porque tá numas de comprar. Foi envolvido. Esse é um perigo muito grande. O cuidado. A gente precisa se perguntar, preciso mesmo disso? Isso é realmente fundamental? Isso cabe no meu orçamento? Eu tenho um orçamento? Eu tenho consciência dele? É o que a gente vai ver mais adiante. Não gaste com coisas supérfluas. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Diz o profeta, Deus através do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. É o que oramos. Pois tudo que há no mundo, diz o apóstolo João, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 16 a 17. Opa, foi longe demais. Tá. Saiba conjugar expectativa com realidade. Expectativa com realidade. Podíamos falar de sonho também. Não é errado ter expectativa, não é errado ter sonho. O problema é saber conjugar isso com a sua realidade. Tem gente que parece que vive no mundo da lua. Tem que cair na real. Você tem um sonho, tem um projeto, você tem um alvo para a sua vida, tudo bem. Mas você já está você já alcançou aquilo, você já conquistou, você já tem como garantir isso. Será que você não está apressado muitas vezes demais? Você não está botando o carro na frente dos bois? Está entendendo o que eu estou falando? Isso vale para casamento, né? Expectativas irreais, fantasiosas em relação ao casamento, fazem com que a gente fique o quê? Frustrado. Está aí. Quando a realidade é pior que a expectativa, a pessoa se torna infeliz e invejosa. O invejoso não é aquela pessoa frustrada. Vem da sua própria infelicidade. E ele está naquelas por quê? Porque ele tinha uma expectativa diferente. E há um descompasso entre o que ele esperava e a sua realidade. E aí passa a olhar para a realidade alheia. Veja, cuidado com o mundo da autoafirmação das redes sociais. No Facebook parece tudo bonito, né? Todo mundo está bonito, está todo mundo feliz. Está tudo muito lindo. E às vezes a gente entra nessa sem perceber. Que cada um está querendo vender, sei lá, ninguém fica postando coisa ruim, né? Raros. Mas normalmente se passa a imagem do... Aí a gente fica, todo mundo está feliz, ao meu redor o mundo é um mundo de gente muito feliz. O gramado do outro parece sempre mais verde do que o nosso. Olha o que fulano de tal comprou. Olha o que não sei o que tem. Olha o que não sei das quantas. E nem sabemos da realidade de cada um. Tem aquela casca, aquela aparência, que muitas vezes lá no fundo, lá dentro, é dor de cabeça, é dívida, é briga, é confusão. Você não sabe a miséria que está lá. Mas está todo mundo sorrindo na foto. Está tudo muito lindo, maravilhoso. E aí você entra numas de que essa deve ser a minha realidade, isso que eu devia ter, eu não posso ser feliz. Aliás, as propagandas vendem exatamente isso. Você não pode ser feliz se você não tiver isso, se você não tiver aquilo outro. E a gente se complica com isso.
se complica. Eu podia dar um testemunho aqui, de que eu fui uma criança pobre, num bairro pobre, que não tinha muitos presentes, mas eu era muito feliz. E eu ainda fico pensando nas crianças dos dias de hoje, porque na minha infância eu não tinha muito brinquedo, praticamente não ganhava brinquedo, é raro ganhar brinquedo, raríssimo, mas a gente fazia os brinquedos. Esse é melhor, sabia? A gente fazia os brinquedos, fazia os carrinhos, a gente fazia o trator, a gente fazia o carrinho de rolemã, a gente inventava moda. Então a gente brincava na rua, a rua não era asfaltada, era de terra, passava muito pouco carro. Então a gente se divertia doidado, a gente tinha a nossa turma. Gente, isso é uma preciosidade, uma riqueza. Eu não tinha PlayStation. Teve uma fase que nem televisão a gente tinha, eu só fui ter televisão, acho que foi em 1969, né, pai? 70. Ó. Mas eu ia assistir os Três Patetas na casa do vizinho. Isso era um momento raro de beleza e de felicidade. Você está entendendo que você não precisa de muito para ser feliz. É uma baita de uma ilusão que causa miséria na vida das pessoas, achando que eu preciso ter isso, que eu preciso ter aquilo, que eu só vou ser feliz se eu tiver isso e aquilo outro, que eu estou ficando para trás, meus amigos têm isso, meus amigos têm aquilo outro. Gente, se eu fosse me comparar ali com o Príncipe Charles naquela época, eu tomava, parece aquela Honda que bateu na Brasileira ontem, né? Uma surra violenta, né? Que contraste entre alguém que tem tudo, é um príncipe, e aquele garoto. Mas eu estou desconfiado que na minha infância eu fui mais feliz que o Príncipe Charles. Porque esse negócio de ser príncipe, viver ali, é um negócio meio chatinho. Gente, não precisa muito na vida. A felicidade de quem quer que seja não depende da abundância do que tem. É como você lida com isso. É o seu coração, é a sua vida. O que nos falta para ser feliz, materialmente falando? O que está pegando? Onde é que está pegando? Por que é que não somos tão felizes como esperamos? Talvez por causa da nossa expectativa. A gente precisa corrigir isso. Não viva uma vida de aparência acima das suas condições financeiras. Seja agradecido a Deus, tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Esse é o reconhecimento do Davi quando ele oferta a Deus. Ele diz isso em oração ao Senhor. Senhor, nós estamos dando estas ofertas, nós estamos consagrando isso para o Senhor, mas sabe, nós temos consciência de que tudo veio das tuas mãos. É por isso que somos ofertantes, é por isso que somos dizimistas, é por essa consciência de que tudo vem dele. Gente, se não for a graça de Deus, ele tira a mão de proteção sobre a nossa vida e nós já éramos. Ele vira o rosto para nós e diz assim: segue a sua vida, e a gente está perdido. E era uma vez fulano de tal. Essa é a verdade. Tudo vem dele, toda oportunidade, toda inteligência, toda graça, todas as portas. Deus é quem nos deu. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, de 9 a 10. Quando Jesus tomou os 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso para alimentar uma tão tremenda, tamanha multidão, não é? O que fez Jesus? Deu graças. Davi tinha muito na sua mão, o que fez Davi? Deu graças. Jesus tinha pouco nas suas mãos, o que fez Jesus? Deu graças. Tudo vem dele. 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, esse é um sinal do céu. É uma pequena nuvem, mas eu dou graças, veio de Deus e é bênção. Multiplicação acontece a partir de corações agradecidos. Adequação e contentamento. Aprenda a viver de acordo com o que ganha. Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade.
Como é que eu posso ter felicidade passando necessidade, com fome? Veja o apóstolo Paulo, preso, açoitado, num calabouço. Ele e Silas, doía, não tinham o que comer. O que faziam eles? Cantavam alegremente ao Senhor, não é? Por que faziam isso? Porque bem sabiam em quem tinham posto a sua fé. Sabe o que aconteceu? Em decorrência dessa atitude, as cadeias se quebraram, o carcereiro se converte, libertação. Deus está na nossa vida, gente. Você está passando perrengue? Louva a Deus, confia no Senhor. Seja grato a Deus, em tudo dai graças. Como eu diria, tem partes da missa que eu acho muito bonita. Algumas coisas a gente pode discutir, mas em tudo dai graça. Esse é o nosso dever e a nossa obrigação. Nosso dever e nossa obrigação, darmos graças. É verdade, irmãos. É nosso dever, é nossa obrigação sermos agradecidos ao nosso Deus. Agora, usa a cuca. Deus te deu sabedoria, te deu recursos. Planeja bem, faça orçamento, administra adequadamente. Ele te dá, e Ele não vai agora subir, Ele vai lá fazer as coisas. Ele está te dando graças, Ele está te dando condições, Ele está te dando princípios na palavra. Coloca isso em prática. Se você quer ser feliz e abençoado, coloca em prática. Veja o que disse Jesus aqui aos seus discípulos e a nós também. Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Não é isso que a gente tem que fazer? Vai entrar numa empreitada sem calcular? Se você tem condição de chegar ao fim? Você não faz cálculo, você não... Gente, Deus está falando assim, Jesus está dizendo para nós, a gente tem que usar a cuca, a gente tem que usar o bom senso, a gente tem que olhar, antever as coisas. As pessoas que são do mundo, nem conhecem a Bíblia, fazem isso. Isso é o normal. E os crentes estão esperando a bênção vir, tudo de braço cruzado. Não vai acontecer assim. A bênção já está aí. Usa bem, faz render. Lembra da parábola dos talentos. Cabe a nós administrar adequadamente. Veja o que diz Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Gente, o apressado, esse é o problema sério. O afoito, o apressado, sempre está em encrenca. O apressado come cru. O apressado se dá mal. Tudo tem seu tempo, gente. Tem que ter planejamento, tem que ter preparo, tem que ter condição. Não se precipite. Senão, vai ter que arcar com as consequências. Aquilo que vamos plantar, ele vai colher. Qual é o valor real dos seus ganhos? Isso aqui é uma dica simples, simplória até, mas necessária. Sabe por quê? Porque tem gente que pergunta para ele, quanto você ganha? Ele fala, eu ganho 2.000. E ele tem o 2.000 na cabeça. Eu ganho 2.000. Introjetou o valor de 2.000, vive como se ganhasse mesmo os 2.000. De fato, ele se esqueceu dos descontos, né? Você foi contratado, ganha 2.000. E aí quando você recebe o primeiro pagamento do lerite, você acha que te roubaram. Não é assim? Está faltando aqui. Ô patrão, explica um negócio aqui, não era 2.000 contratado? Sim. Mas o governo quer o dele, tem mais não sei o quê, tem fundo de garantia. Gente, tem umas coisinhas que são cortadas ali. Então, quanto é que você ganha líquido? Isso é importante saber. Mais que isso. Quais são as suas despesas fixas? Tão simples isso. Quais são as despesas fixas? Eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar condomínio, eu tenho que pagar não sei o quê. Essas são despesas fixas. Gente, já bota, não conta com isso. Não conta com esse dinheiro. Gente, olha, veja o que sobra disso.
Descubra qual é a sua margem de manobra financeira. E o que é de Deus, né? Dai a César o que é de César, o imposto, e a Deus o que é de Deus. E veja o que é que sobra. Gente, é a partir daí, é com isso que você... O que já é fixo, você não tem muito o que fazer, a não ser, pelo menos, prever para o futuro. Mas, normalmente, essa consciência faz muita diferença. Vamos lá. Registre seus gastos mensais. Tem gente que tem medo de fazer isso. A gente precisa dar uma blitz na maneira do nosso consumo. Para entender, porque a gente exige, onde que está indo o meu dinheiro? Eu não sei o que está acontecendo. O dinheiro desaparece rápido, não é? Faz assim, aonde é que está indo? Como é que você pode saber se você não registrar? Se você não tiver esse costume de, no final do dia, colocar, anotar onde foi que eu gastei o meu dinheiro, e no final do mês fazer uma espécie de contabilidade e saber aonde é que ele está indo, e de repente você vai descobrir que são, muitas vezes, nas pequenas coisas acumuladas, que está tendo muita vazão, ou seja, em coisas supérfluas, não tão necessárias assim. Então, vamos lá. É importante também economizar, pensar no futuro. Não é errado, não é pecado. Temos princípios bíblicos nesse sentido? Temos. Provérbios 30, 25. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Por quê? Porque sabe que vai chegar o inverno. Conhece a parábola da cigarra e da formiga. A cigarra cantava no verão. A formiga trabalhava no verão dobrado, sabendo que ia chegar o inverno e tinha que ter depósito. Tinha que ter recurso previsto, acumulado, amealhado para enfrentar a dureza do inverno. Quem é que pensa assim? Quantas pessoas você conhece que são previdentes? A maior parte das pessoas fazem o quê? O negócio do consumismo já está lá, né? Então vem o dinheirinho, e o que faz? Eu vou realizar meus sonhos todos agora. E dá para comprar prazo, então agora eu posso. Vai acontecer o quê? Vai estar complicado. E entra em cheque especial e você sabe como essas coisas são perigosas. Juros. O conselho de José do Egito foi: na época das vacas gordas, junta, porque você vai ter como enfrentar a época das vacas magras. Mas tem gente que diz: eu ganho tão pouco, não dá para economizar. Eu vou dar o exemplo do meu pai e da minha mãe, que ganhavam pouco e sempre economizaram. Como? Eu não sei. São santos milagreiros. Um negócio doido. Ganhando tão pouco, sempre juntavam. Tinha que sobrar, não tinha? Tem que sobrar, vai para a poupança. 4 filhos, ganhando pouco. Todo mês tem um dinheirinho que sobra e que vai para a poupança. Pobres. E o que resultado disso? Compraram uma casa, compraram uma outra casa, fizeram uma poupança. Meu pai recebe hoje aposentadoria. É pouco, é pequeno. A aposentadoria já é ruim. A dele é pequenininha. Sabe o que ele faz ainda? Consegue juntar ainda separar para voltar na poupança. Estou falando sério. É isso que faz meu pai. É interessante isso. Então essa desculpa de que eu ganho mal e não dá, olha, não é bem por aí não. É a maneira como você está lidando com o dinheiro que é a crise. Pense no futuro. Eu sei de gente que ganhava muito mais que meu pai e que não pensou no futuro. E meu pai tem mais do que esses hoje. Interessante isso, né? Vamos lá. Se você for previdente, isso aqui eu tirei de um livro, copiei, mas achei interessante. Uma pessoa que ganha R$1.800 e consiga economizar R$300 por mês a partir de 30 anos de idade. Chega com 60 anos de idade e tem atualizado no valor de hoje, né? R$561 mil. R$300 por mês, 30 anos, 560 mil. Está entendendo? Se você conseguir juntar desde os 20, então, está percebendo? É uma questão de hábito, de propósito.
propósito de decisão. Isso não é contra a Bíblia. Isso é sabedoria, isso é prudência. Agora, seja generoso. Mas Deus complica muito o nosso lado, né? Porque diz que a gente tem que economizar, pensar no futuro e ainda tem que ser generoso. Agora, se você quiser uma bênção de Deus maior na tua vida, pratique a generosidade. Meu pai, com toda aquela situação já difícil e tal, e ainda juntando todo mês, recebia em casa parentes, famílias, gente que estava pior do que a gente. A gente acolhia, moravam lá. Eu não lembro de nenhuma época em toda a minha existência que morei com meus pais que não tinha gente da parentela morando junto com a gente, né? A vida inteira. Sempre foi um ou outro e tal, e ajudando todo mundo. Gente, a família tem que se ajudar. Ainda você ajuda os outros. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Tem que ser generoso, tem que ainda tem que pensar nos outros. E não pensa. Os mais generosos costumam ser os pobres, em termos de porcentagem do que ganham, do que tem e da maneira de repartir, né? É muito interessante isso. Bom, veja as promessas, veja os princípios bíblicos em relação à generosidade. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22:9. Paulo ordena a igreja através da carta escrita a Timóteo, 1 Timóteo 6, versículos 18 e 19, dizendo assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Mas a salvação não é pela graça? É pela graça. Sem a graça não adiantaria nada disso. Mas uma vez você recebeu a graça, as obras têm que ser fruto dessa graça recebida. A fé que você tem em Deus precisa frutificar em generosidade. Dizia João Wesley, que é o patriarca da igreja metodista, o fundador do metodismo, desse movimento, ele disse o seguinte: o sinal da conversão, o sinal de que alguém é verdadeiramente crente é a generosidade. Então, segundo João Wesley, se alguém não é generoso, ainda nem se converteu. É só isso. Se o seu coração é fechado para ajudar, para a necessidade dos de fora, você nem conhece a Deus. Deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês. Quem disse isso foi Jesus. A gente bota fé na palavra, investe na palavra de Deus, seja generoso. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, 2 Coríntios 9:11. Se é verdade que se eu sou generoso, Deus me abençoa, é verdade também que quando Ele me abençoa, é para que eu seja mais generoso ainda. Isso não é um ciclo vicioso, isso é um ciclo virtuoso, não é? Muita virtude nisso. Agora, cuide da família. A generosidade começa pela nossa própria casa. Em primeiro lugar. Eu tive um avô que era muito bacana com os companheiros de bar. Pagava bebida para todo mundo. Ele era legal. Lá, todo mundo gostava dele. Amigão de todo mundo. Os caras de bar lá precisavam de dinheiro emprestado, estava ele lá. Até no ato de exibicionismo. Ei, quanto é que você precisa? Amigo está aí, ó, para essas coisas. Dinheiro, emprestar. Bonachão. Pagando bebida para os outros. Então, para os de fora, que generosidade. Para os de casa, uma miséria. Aí o dinheiro não dava, não chegava ao final do mês, né? Com 10 dias o pagamento já tinha ido, em toda essa aparência, em toda essa coisa, essa caridade estranha. E o que acontecia com meu pai, com a minha mãe, com meus tios? Passavam privações, até mesmo fome. Você acha isso bom? Como é que eu posso ser generoso lá fora e matar de fome os meus filhos?
Está desequilibrado esse negócio. Não pode ser assim. Gente, quando a gente tem família, a gente tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Você é responsável pela sua família. E acabou. Deus vai pedir conta. Você tem uma responsabilidade. Depois de cuidar bem da família, temos que ter espaço para cuidar dos de fora. Tá bom? Vamos ver então a respeito da família aqui. 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Dá uma olhada nisso. 2 Coríntios 12:14. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então é pecado, você que é crente, pensar em fazer alguma provisão para o bem de seus filhos? É pecado? Não. É obrigação dos pais, na medida das suas possibilidades, cuidarem de seus filhos, fazerem alguma provisão, juntar, guardar alguma coisa e prover para os filhos. É claro que eu não estou pensando que todo mundo vai ter isso, mas esse é o alvo, esse é o ideal. Mais ainda, o homem de bem deixa herança aos filhos e seus filhos, até para os netos. Não vai também exagerar e para os bisnetos, tataranetos. Gente, calma lá. Até os netos vai bem. Priorize as coisas de Deus, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem. Mateus 6:20. E Jesus falou: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E para finalizar, feliz é quem obedece a Deus. Não é quem sabe, não é quem ouviu essa mensagem, não é quem recebeu essa informação e achou até ela curiosa, interessante, e depois se esquece dela. Feliz e abençoado só será aquele que praticar. Agora que vocês sabem estas coisas, disse Jesus aos discípulos, felizes serão se as praticarem. João 13:17. E em Mateus 7:26, Jesus conclui o seu grande sermão, o sermão da montanha, dizendo assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vamos praticar, vamos colocar em prática. Tem uma ilustração só para arrematar. 3 crianças iam passar um dia no parque de diversão. Receberam cada uma delas 100 fichas. 100 fichas. Para brincar lá, para usar nos brinquedos até com comida. A primeira delas já viu um brinquedo, logo se encantou e foi nele uma vez, gostou, foi 2, gostou, foi 3, e assim foi que não chegou nem metade do dia, todas as fichas já tinham acabado. Mais tarde, ela vai encontrar seus amigos, ainda com fichas nas mãos, brincando em brinquedos muito mais interessantes do que aqueles que ela brincou, e ela vai ficar chupando o dedo. Não é? Teve uma segunda criança, que ela ficou com medo de ir nos brinquedos, ela ficou só avaliando, ela ficou com medo de perder as fichas, ela ficou muito apegada às fichas que ela tinha. Gastou com uma refeição ali durante o dia, mas nada do que o essencial. E passou o dia inteiro vendo as crianças, os seus coleguinhas brincando, mas ela estava muito apegada às fichas. Terminou o dia, ela estava com 70 fichas ainda. Teve uma outra, que quando ela chegou no parque, ela falou: deixa eu primeiro conhecer esse parque. Antes de ela começar a gastar as fichas, ela deu uma sondada geral, uma avaliada. E ela já descobriu quais eram as principais atrações do parque. E ela já fez um cálculo: eu vou, nesse brinquedo, vou investir tantas fichas, nesse tantas e tal. E ela fez um programa para o dia inteiro. No final, ainda sobraram 10 fichas. E ela brincou o dia inteiro. E se divertiu nas melhores atrações. Terminado o dia, eu pergunto para você:
Com que criança você se identifica? Né? Com qual delas é que está com mais sabedoria? O afoito, apressado? O sovino? Tem uma criança sovino, guardou, não quis, não usufruiu as fichas. Ou que planeja, que se programa. Que interessante, é uma simples ilustração. Tem tempo para tudo, tem lugar para tudo. E se a gente priorizar o reino de Deus, a sabedoria e esses princípios, se houver ainda espaço no nosso orçamento para sermos generosos, para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, para dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, para colocarmos em prática tudo isso, para termos um zelo em relação à nossa família, e tudo de maneira equilibrada, se trabalharmos honestamente, se conseguirmos economizar ainda com uma provisão para o futuro, meus irmãos, não há nada de errado nisso, é uma bênção de Deus. A mão de Deus estará com você, e Ele está abençoando você, porque a generosidade, um coração, a sabedoria, tudo isso dentro da palavra do Senhor, para a tua felicidade, para o teu bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você coloque em prática isso e seja muito feliz, meu irmão, minha irmã. Ensine os outros, ajude os outros a abraçarem esses princípios que não são meus, são da Bíblia, e que se tornam meus à medida em que eu os abraço, em que eu me aproprio deles, em que eu começo a provar e ver que o Senhor é bom, e o Senhor realmente vai se manifestar maravilhoso, poderoso, gracioso para conosco, e vai nos abençoar. Amém.